Olá, galerinha do primeiro ano do Colégio Batista Mundial. É o professor Arnaldinho aqui outra vez. Beleza, galera? Assunto novo hoje, assunto novo. Hoje a gente começa a estudar a causa do movimento dos corpos no ramo da dinâmica. Dinâmica é a parte da física que a gente estuda o que causa o movimento. Até agora a gente só estudou o movimento. Se ele é uniforme, se ele é variado, se ele é retilíneo, se ele é circular, se ele é um lançamento vertical, um lançamento oblíquo. Só estudamos o movimento. Vamos estudar agora o que causa, tá certo? Vamos lá? Dinâmica. Gente, dinâmica é a parte da física que estuda, como eu disse, a causa do movimento dos corpos. A dinâmica do ponto material 1 estuda força e movimento. A principal característica do que causa o movimento dos corpos é a aplicação de uma força, certo? Pessoal, e assim, a força é toda a interação que pode causar ou deformação nos corpos, como essa batida do carro, ou alteração no estado de movimento. O carrinho está parado, aplica uma força nele e ele se movimenta. Então a força é toda a interação que pode causar deformação nos corpos ou alteração do estado de movimento deles. Os tipos de força. As forças podem ser de campo. Eu gosto de dizer assim, que as forças de campo são forças invisíveis. Você não vê. Exemplo, a força da gravidade. A gravidade puxando os corpos para baixo. Você não vê. Ora, se um corpo está caindo, se um corpo em si ele cai, é porque tem alguém puxando ele para baixo. Mas você não vê essa força. Aí chamamos de força de campo. Aí o nome campo de força. Campo de força. A força elétrica, vocês vão estudar no segundo ano. E a força magnética, que vocês vão estudar no terceiro ano. São forças de campo. Por contato. As forças por contato são aquelas que você vê o contato entre os corpos. A força de tração no fio, que a gente ainda vai conhecer, tá certo? A aplicação da lei de Newton. A força da corda, que chamamos de tração. A normal, que é a força do apoio, também vamos conhecer. Quando um corpo está apoiado em outro, ambos exercem força um no outro. A força de atrito, que é a força oposta ao deslizamento dos corpos, que nós vamos conhecer também a fundo, tá certo? Não precisa de pressa. Força de contato é contato entre os corpos. Você vê esse tipo de força, porque você está vendo um corpo em contato com o outro. Aí a gente chega na parte legal, que são as leis de Isaac Newton. Na verdade, o postulado da mecânica clássica, de Newton, com suas leis de Newton e os princípios da dinâmica, ele é um livro dessa grossura. E cabe até a mecânica celeste dentro, não é isso? Só que a gente estuda as três leis de forma fragmentada, uma coisa mais resumida, só para a gente ter um entendimento de dia a dia nas leis no nosso cotidiano. Vamos lá? Primeira lei de Newton é chamada de princípio da inércia. Inércia quer dizer constante. Quando se fala inerte, esse cara é inerte, esse cara não faz nada, esse cara não muda. É isso. Não muda. Inerte quer dizer não muda, não ocorre mudança. Aí, ele já dá o exemplo do cinto de segurança. A primeira lei de Newton diz que todo o corpo tende a permanecer em movimento. Todo o corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Por isso que ele usa o cinto de segurança. Porque quando o carro freia, o freio é aplicado no carro, a força não é aplicada nele. Se a força não é aplicada nele, por inércia, ele continua em movimento. É por isso que, no ônibus, por exemplo, quando o ônibus acelera, a gente é projetado para trás. Por que é projetado para trás? Porque o ônibus acelerou, a gente estava parado. Então a gente tende a permanecer parado. E aí, quando o ônibus freia, a gente é projetado para frente, porque nós estávamos em movimento e tendemos a permanecer no movimento, por inércia. Se em repouso, irá permanecer em repouso, desde que não haja forças atuando sobre este corpo, ou se eles estiverem em equilíbrio. Já eu falo nessas condições de equilíbrio, certo?
Bem, se em movimento, permanece em movimento. Cara, inércia é isso, gente. Se o corpo está em movimento, ele vai permanecer em movimento, sem alteração no estado de movimento. Logo, em movimento retilíneo uniforme. A inércia traz duas características importantes. Viu? Ou o corpo vai permanecer parado, velocidade igual a zero, repouso. Repouso é característica de inércia. Ou o corpo vai estar em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, a aceleração igual a zero. Também é característica de inércia. Princípio da inércia. Olha aqui, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso. Aí vem o John, ó, vai lá pro Garfield, daquele gatinho preguiçoso, gordinho assim, ó, tipo o Arnaldo. Você é preguiçoso. Olha o que o Garfield diz. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Aí o John vai lá de novo. Preguiçoso. Aí o Garfield. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Aí o Garfield. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Ele está certo. Ele está testando a lei da inércia. Eu estou lá em repouso, eu vou permanecer em repouso, papai. Né? Fazer o quê? Se não houver nada que possa tirá-lo do estado, ou seja, alguma interação com qualquer outro corpo. Ele tem que interagir com alguma coisa para poder sair dessa posição. Por exemplo, ele vai ter que fazer uma força em algo para poder levantar. Ele não vai conseguir levantar se não fizer força em algo, né? Para se apoiar. Às vezes não percebemos que estamos em movimento. Olha, questão do referencial. Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Olha o que ele disse, é o safado. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Porque quando o movimento é uniforme, não podemos senti-lo ou distingui-lo do estado de repouso. Realmente, quando o movimento é uniforme, por exemplo, o trem-bala. O trem-bala é uma tecnologia fantástica com trilhos magnéticos. Cara, ele flutua. E assim, como ele flutua, não tem atrito, nada disso, ele viaja com velocidade constante, movimento uniforme. Quem está lá dentro tem a sensação que está parado. A velocidade é gigantesca. Só que o cara está ali, ó. Toma cafezinho numa boa, não tem problema nenhum. Com velocidade constante, você não percebe que está em movimento. O que ele está mostrando, o Newton está mostrando na lei da inércia, é que o comportamento de estar parado é o mesmo comportamento físico de estar em movimento. O comportamento físico é o mesmo de movimento uniforme, velocidade constante e estar parado, em repouso. Agora, se tiver uma mudança, uma alteração no estado de movimento, por exemplo, se frear, se acelerar, aí você vai perceber que está em movimento. Ó. Mas se ocorrer uma mudança brusca, tá o John, o Odd, né? O cachorrinho lesado, né? Bestinha, e o sabido, o gato. Para que serve esta manivela? O freio de mão. Olha o que aconteceu. Não mexa no freio de mão, gato. Eles foram projetados para frente. Você só percebe realmente que está em movimento se houver alteração nesse estado de movimento. Então a gente mata a inércia assim, ó. Então, como é que a gente vai matar o princípio da inércia? Inércia é a dificuldade do corpo de alterar o estado de movimento. Ele está naquele estado de movimento, ele vai permanecer naquilo. Isso é inércia, certo? A massa dos corpos pode interferir? Pode interferir. Bem, se eu tenho um corpo de massa muito grande, um caminhão, por exemplo, e um corpo de massa pequena, uma moto, quem vai acelerar mais rápido? Os dois estão parados. Quem vai ter uma aceleração maior? A moto. Porque a moto tem massa menor. É mais fácil alterar o estado de movimento de um corpo leve do que de um corpo pesado. Ou seja, a massa é a principal característica da inércia. Porque quanto mais pesado, mais difícil
de alterar o estado do movimento do corpo. Então, quanto mais massa, maior a inércia. Maior é a primeira lei de Newton. Tá vendo como foi facinho? A massa é a principal característica da inércia de um corpo. Exemplos, já falei, né? No ônibus, o trem, do metrô, tá vendo? Olha isso aí, é? Quando o motoqueiro está em movimento e para bruscamente com sua moto, ele é arremessado para frente. Ele continua o movimento por inércia. As sondas espaciais, né, cara? Pessoal, e aquelas sondas espaciais que a gente lança e viaja galáxias e galáxias aí, que a gente tem imagens, tem fotos, né? Algumas gravam vídeos. Bem, não tem combustível para tanto, né? Aí o que é que eles fazem? Se faz o cálculo, para que ela não se choque em nenhum asteroide conhecido, né? O cálculo de órbita, e aí lançam essas sondas espaciais aqui da Terra. O que é que acontece? Quando as sondas espaciais chegam no espaço cósmico, os propulsores delas são desligados. Ou seja, acabou o combustível, elas vão viajar por inércia. Como no vácuo, o espaço cósmico é o vácuo espacial, não tem força agindo para fazer elas pararem. Então, se não tem força para fazer parar, ela vai continuar viajando em movimento retilíneo uniforme. Velocidade constante, lei da inércia. Elas continuam viajando por inércia, porque no espaço não tem força de resistência para fazer essas sondas pararem, tá certo? Vamos lá. Lei fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica. Tá vendo? Ó? Eu vou pegar aqui um corpo, ó, de massa M e vou aplicar uma força nele. Claro que ele vai sair do canto, né? Claro que ele vai entrar em movimento, por causa da ação da força. Bem, Newton disse que toda força aplicada em um corpo de massa M vai resultar nele uma aceleração A. Realmente esse corpo acelerou. Então, força é igual a massa vezes a aceleração. Só que, turminha, nessa segunda lei de Newton, essa força aqui não é qualquer força. Porque não é qualquer força que você vai tirar o corpo do lugar. Não quer isso. Tem que ser uma força específica que você consiga sobrepor a inércia dele, alterar o estado de movimento. Essa força, como força é grandeza vetorial, vimos isso em vetores, força é grandeza vetorial, segue as leis de vetores. Essa força é a força resultante, ó. Sempre a força resultante de todas as forças que agem no corpo, tá certo? Então vai fazer cálculo de vetores aí, porque a força resultante vai provocar no corpo de massa M uma aceleração A. Visto isso, como a força é uma grandeza vetorial, para encontrarmos a força resultante, é necessário fazer uma soma vetorial. A resultante das forças é a soma vetorial, aquela combinação vetorial. Aí a gente vai ver se vai usar a regra poligonal, regra do paralelogramo, decomposição de vetores, aí a gente vai ver. Viu? E a outra parte é a condição de equilíbrio. Se a força resultante for nula, se a força resultante for igual a zero, o corpo estará em repouso. Ou estará em repouso, o que chamamos de equilíbrio estático, porque o corpo está parado, estático. Equilíbrio estático, corpo está parado, repouso. Ou equilíbrio dinâmico. Equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo e uniforme. Velocidade constante é o equilíbrio dinâmico. Gente, mas aí está a prova matemática. Lembra que eu falei na inércia? O comportamento físico de você estar parado e você estar em movimento retilíneo uniforme é o mesmo. O comportamento físico é o mesmo. Você viajando em um trem com a mesma velocidade, e se a velocidade do trem não mudar, você vai estar com... A sensação que você está lá dentro é que você está parado.
Agora, Newton provou também matematicamente, através de o quê? Das condições de equilíbrio. Esses dois casos são casos de equilíbrio. E nesses dois casos a força resultante é zero, porque a aceleração é igual a zero. Beleza, turminha? Agora a gente vai para a terceira lei de Newton, a mais importante de todas. A terceira lei é que torna possível a gente reconhecer todas as interações que agem sobre os corpos. Bem, cara, Newton chegou à conclusão que as forças elas surgem em pares. As forças da natureza elas surgem em pares, certo? Aí ele chamou esses pares de força de ação e reação. Toda ação corresponde a uma reação. A força aplicada em um corpo faz com que esse corpo reaja contra, com uma força contrária. Tá aqui, ó. O corpo A faz uma força no corpo B, o corpo B faz uma força no corpo A. Esse é o par ação e reação. E assim, não é toda força que é ação e reação não, gente. Ação e reação é interação entre dois corpos. Ou seja, a força que A exerce em B, a força que B exerce em A. Tá certo? Essa é a força de ação, essa é a força de reação. Ou vice-versa também. Viu? Essa pode ser a ação e a outra a reação. Não tem problema nenhum. Propriedades de um par de força, ação e reação. Estão associadas a uma única interação, ou seja, as forças são trocadas apenas entre dois corpos. Foi o que eu falei no slide anterior. É isso, é a interação entre dois corpos. E assim, elas têm a mesma natureza. Ou ela é de contato ou ela é de campo. Não existe comparação entre força de campo e força de contato. Uma força de contato e uma força de campo não são pares ação e reação. Só é par de força, ação e reação, força de campo com força de campo. Força de contato com força de contato. Como está aqui, ó. A gravidade puxa o corpo puxa o planeta puxa o corpo puxa o planeta. É ação e reação. Hoje, isso aí gente. A gravidade é uma característica das massas dos corpos. Todo corpo que tem massa possui sua gravidade. Nós possuímos gravidade. Agora, a nossa gravidade, comparada com a do nosso planeta, ela é muito pequena. Ela é uma gravidade muito pequena, quando comparada com o planeta da gente. Certo? Vamos lá. Propriedades de par, ação e reação. Estas forças são caracterizadas por terem. Bem, aí eu vou pegar aqui, ó, só o desenho, tá vendo? Vamos isolar ele e fazer aquele esquema do primeiro slide. O corpo 1 empurra o corpo 2, o corpo 2 empurra o corpo 1, tá vendo? Ação e reação. Elas são, primeiro, iguais em módulo, tá vendo, ó? Iguais em módulo. Professor, por que o sinal é diferente? Porque tem sentidos opostos. Os pares de força, ação e reação são iguais, têm sentidos opostos, têm mesma direção, ó, estão na mesma reta, mesma direção, e também são aplicadas em corpos diferentes. Gente, os pares de força, ação e reação não se anulam. Isso não acontece. Eles não se anulam, porque um par age em um corpo e um par age em outro corpo. Eu só posso anular essa força do corpo 1 se eu fizer outra força no corpo 1. Eu não posso anular essa força fazendo uma força no corpo 2. Não tem como. É a mesma coisa, eu estou aqui, vocês estão em casa. Eu não posso anular qualquer força que esteja agindo em vocês aí. Porque são corpos diferentes. É isso. Para anular uma força em um corpo, eu tenho que fazer uma força nesse mesmo corpo. Então fica aí a dica. Para ser ação e reação, tem que obedecer esse postulado. Serem iguais, terem mesma direção, sentidos opostos
e agirem em corpos diferentes, não se anulam. Beleza? Então, bota isso na cachola. Não esquece mais que a dicasinha principal, professor Arnaldinho, em relação à terceira lei de Newton. Certo, galera? Exemplo. Por que a gente anda? A gente anda por causa da ação e reação. Na verdade, quando a gente anda, a gente empurra o nosso pé para trás, não é para frente. A gente está fazendo uma força no chão para trás. Aí o chão reage com a força para frente. E essa força que o chão faz sobre o nosso pé para frente é que faz com que a gente ande. Ação e reação. Se não fosse a terceira lei de Newton, a gente nem andava. A menina aqui, ó. Olha o tamanho da cadeirinha, olha o tamanho da criança, olha o tamanho da cadeirinha que está suportando ela. Gente, ó. A ação é a menina, a força que a menina faz na cadeira. Qual é a reação? A reação não é a força do chão. A interação aí não é entre a menina e o chão. A interação é entre a menina e a cadeira. Então, a reação, a força da menina sobre a cadeira é a força que a cadeira está fazendo sobre a menina, que é igual à força da menina. Muito cuidado com isso, viu? Interação é menina-cadeira e não menina e o chão. Muito cuidado mesmo. Exemplo de ação e reação. Olha aí, ó, a Mônica castigando o Cebolinha. Olha o que aconteceu, ó. Tá vendo o que eu falei da menina e da cadeira? A interação aqui no caso não é Mônica e Cebolinha. Quem está fazendo a força direto no Cebolinha é o coelho. A interação é o Sansão e o Cebolinha. Porque olha só como ela bate aqui, ó, no Cebolinha. Olha o estado que fica o coelho. Não foi a Mônica que se machucou, foi o coelho. O Sansão fazia a força no Cebolinha e o Cebolinha reagia fazendo a força contra o Sansão. Ação e reação. E assim a gente consegue também andar de foguete na galáxia, né? Através dos propulsores. A força contrária a eles sobre o foguete. Certo, turminha? Beleza, galera? Assim a gente termina essa primeira parte da dinâmica. Agora vamos para os exercícios do módulo, viu? Vamos lá? Castiga aí no módulo, galera. Aí, turminha. Módulo 2, capítulo 4, página 14, tá certo? O movimento e suas causas, as leis de Newton. Na página 14, na primeira questão, ele diz aqui, ó. Duas forças F1 e FR atuam sobre o pequeno corpo. F1 é uma força vertical de 4 Newton e aplicada para baixo. E F2 é uma força horizontal aplicada para a direita, que vale 2 Newton. Então ele deu os valores, né? F1 vale 4 Newton. Lembre-se que o Newton é a unidade de medida de força do sistema internacional. F2 vale 2 Newton, tá certo? Aí ele diz, letra A, adotando em uma escala em que meio centímetro equivale a 1 Newton, esboce vetores que representam corretamente F1 e F2. Bem, para isso a gente vai ter que usar uma régua, né? Eu vou pegar essa réguazinha aqui, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aí eu vou pegar a medida centimetrada, que é essa aqui. A medida centimetrada, essa aqui, ó. Aí disse meio centímetro vale 1 Newton, não é isso? Se meio centímetro vale 1 Newton, 1 centímetro vale 2 Newton. Aí na letra A ele pede para a gente fazer o esquema dessas forças, né? Bem, a de 2 Newton, ela é o F2. E ele diz que ela é horizontal para a direita. Então, vou fazer ela aqui, tá vendo? F2. Deixa eu pegar a reguinha aqui para vocês verem melhor. Ok? Olha. Olha aqui.
meio centímetro, né? Então, eu vou usar 1 centímetro, ó. 1 centímetro. Pronto, tá aí, 1 centímetro. Ok? Horizontal para direita. Certo? Tá aí, ó. Horizontal para direita. Esse seria F2. Que vale, no caso, 2 newton. A outra força, o F1, ela é vertical para baixo. Aqui vale 4 newton. E ela vale 4 newton. Então, se é meio centímetro, 4 é o dobro, né? Em vez de 1 centímetro, nós vamos usar 2 centímetros. Vertical para baixo. Tá vendo? Eu vou botar ela aqui, ó. 1, 2, o dobro. Vertical para baixo. Essa aqui, vamos formar um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó, horizontal e vertical. Vertical para baixo. E essa é o F1. Lembrando que o F1 vale 4 newton. Pronto. Termina aí, galera. Termina aí. A letra A. Letra B. Tomando por base a figura da resposta anterior, esboce a força resultante. Então, a gente já vai fazer a letra B, ok? Já vai fazer a letra B. Ele quer a força resultante. Nesse caso aqui, a gente pode usar aquela regrinha do paralelogramo, tá vendo, ó? Linhas paralelas imaginárias aos vetores, ó. E aí o resultante é a diagonal do paralelogramo, vai ser essa diagonal aqui. Bem, aqui está a força resultante. Beleza. A força resultante, gente, é a diagonal desse retângulo. Quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, para calcular a força resultante, é só fazer o teorema de Pitágoras. O resultante vai ser a raiz do quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo. Lembre-se que força é grandeza vetorial, então nós temos que usar vetores, certo? Força resultante, 2 ao quadrado, 4. Não dá para fazer múltiplo de 3, 4, 5, que é 2 e 4. Então tem que fazer o cálculo todo. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. 4 ao quadrado. Aí, 4 mais 16, 20, né? Então, vamos lá. Raiz de 20. Logo, a força resultante é igual a raiz de 20, né? Vai dar 4 raiz de 10. Porque se você decompor isso aqui, gente, ó, você vai ter 4 raiz de 10, não, desculpa. 4 vezes 5, não é isso? 4 vezes 5, não é 20? Então, eu vou tirar o 4 da raiz. Raiz de 4, 2. Aí vai ficar, no caso, desculpa aí, 2 raiz de 5 newton, termina aí. Aí tem que fazer uma decomposiçãozinha desse 20 em um número primo e um número com raiz, né? A raiz é 4. 4 vezes 5, 20. A raiz de 4, 2. Então, sai da raiz. Fica o 5. Beleza, turminha? Então, vamos continuar. Beleza, galera. Segunda questão. Um pequeno bloco encontra-se em repouso sob a ação de duas forças, F1 e F2. O que se pode afirmar em relação à direção e o sentido e a intensidade dessas forças? Vamos lá. Olha, gente, é isso aqui, ó. Ei. Vou fazer aqui o bloco, tá vendo? Ó, o bloco. Ele encontra-se em repouso, então a velocidade do bloco é igual a 0, o que caracteriza repouso. Turminha, ele está em repouso. Repouso, gente, é equilíbrio estático. Tudo que eu fizer agora, preste bem atenção, é muito importante isso, viu, gente? Equilíbrio estático. E nas situações de equilíbrio, a força resultante ela é igual a 0, certo?
Então, o vetor resultante é igual a zero. Você tem duas forças, desculpe, F1 e F2. Para essas duas serem iguais a zero, elas vão ter que se equilibrar. Então, vai acontecer isso aqui, ó. Uma vai ter que apontar para um lado e uma vai ter que apontar para o outro. Porque você só tem duas. Não dá para ter vetor resultante igual a zero com forças em direções diferentes. Tem que estar na mesma direção. Já que eu só tenho duas forças aqui, ó. Elas têm que ser iguais, ok? Elas têm que ser iguais, terem mesma direção, mesma direção, mesma reta. No caso dessas duas forças que eu coloquei estão na horizontal, e apontar para sentidos opostos. Sentidos opostos. Tá certo? Então, essa é a condição. Se esse bloco está sofrendo a ação de duas forças e ele está parado, ele está em equilíbrio estático, a força resultante é zero, é porque essas forças são iguais, têm mesma direção e sentidos opostos. Um exemplo disso no cabo de guerra. Se o cabo de guerra estiver parado, é porque o pessoal que está puxando para um lado e o pessoal que está puxando para o outro lado, eles estão exercendo sobre o cabo a mesma força. Só que um está puxando para um lado e um está puxando para o outro lado. Pronto, é bem facinho de entender dessa forma, né, gente? Um corpo fica parado, se duas forças agem em um corpo, para esse corpo ficar parado, uma tem que apontar para um lado e a outra tem que apontar para o lado oposto a ela. E essas forças têm que ser iguais. Iguais. Porque se uma for maior, ele vai se movimentar para o lado da maior força. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Quarta questão, página 16, viu, galera? Agora na página 16. Página 16, quarta questão. Para medir a força de um objeto é utilizado um dinamômetro. Gente, um dinamômetro é um aparelho que serve para se medir força. Geralmente ele tem um dinamômetro digital e o dinamômetro com mola, viu? Como andar do nosso assunto, eu vou ensinar como é realmente que a gente utiliza o dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que se usa para medir força e esse dispositivo está graduado na escala Newton, que marca um valor de 4,5. Bem, se ele está graduado em Newton, então se o dinamômetro mede força, a força que ele mediu foi 4,5 Newton. É isso que ele está dizendo na questão, no enunciado. Para essa situação, qual o valor da força nas seguintes unidades? Letra A, o Dina. Ele quer na unidade Dina. Essa unidade de medida aqui, ó. YN, o Dina. Beleza. É você saber quanto tem, né? Isso. Olha, gente. Um Newton, ele vale 100 mil dinas, certo? Ou desculpe, é Y. 100 mil dinas, certo? Um Newton vale 100 mil dinas. Então, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? É só multiplicar o valor da força que ele deu, 4,5, e no lugar do Newton eu vou botar 100 mil. 100 mil dinas. Tá vendo? E aí, multiplicando, eu vou multiplicar 4,5 vezes 10 e depois boto os zeros. 4,5 vezes 10, somando uma casa, vai ficar 45. Aí eu conto os zeros que sobraram. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 450 mil dinas. Tá aí, foi bem fácil, sem dificuldade. É só substituir, gente. Cada Newton vale 100 mil dinas, então 4,5 vezes 100 mil. Pronto. Ah, ele quer em outra unidade, que é o Libra. Libra. A gente trabalha muito em libras, é a questão de pneus.
viu? Encher pneu. O Libra é o LBF, Libras. Beleza. Ó, gente, aí a gente tem que saber quanto vale, né? Isso tem que dizer na questão. Não precisa se preocupar que você não precisa estar decorando, não. 1 Newton equivale a 0,22 libras, certo? Esse é o valor. Libras. LBF. Logo, é só pegar esse 4,5 e multiplicar por 0,22 libras. Aí o valor que vai dar para a gente ter é aproximadamente 1,012, tá certo? Fica assim. 1,012 libras. Ok? Termina aí a letra B. Facinho, facinho, né, gente? Bem facinho. Pessoal, eu tô pulando algumas questões porque realmente elas vão ficar muito mais fáceis de entender quando a gente vê aplicações de leis de Newton. Então, eu não vou forçar vocês a aprender uma coisa que vai ser mais difícil. Agora, no exercício de vocês entenderem, se com o passar do assunto vai ficar mais fácil, né? Então, vou pular essa questão, essa quinta questão, certo? Beleza, galera? Vamos lá. Página 23, sexta questão. Vamos lá. Leis de Newton. Vamos lá. Leis de Newton. As pessoas costumam dizer que quando um carro freia, uma força de inércia atua sobre elas, jogando-as para frente. Essa afirmação está errada, claro, não é força. Nenhuma força está jogando ninguém para frente. Eles estão indo devido à primeira lei de Newton, a lei da inércia, não é isso? Pois essa tendência de continuar em movimento que a pessoa sente não é proveniente de uma força, mas sim da inércia. Gente, olha, nós vimos uma coisa, que a inércia, primeira lei de Newton, a principal característica da inércia é a massa. E a inércia, gente, ela é uma propriedade da matéria, pessoal. Porque a inércia é uma propriedade da massa dos corpos. Lembra-se que eu falei? Qual é a principal característica da inércia? A massa. Então, massa é matéria. Então, a inércia é uma propriedade da matéria. Logo, letra A de Arnaldinho. Viu? A de Arnaldinho. Pode marcar aí. Vamos à sétima questão. Pessoal, sétima questão. Segundo a primeira lei de Newton, é correto afirmar que a primeira lei, inércia ainda, né, gente? Letra A. Uma partícula com módulo a direção e o sentido de sua velocidade constantes tem a força resultante agindo sobre ela nula. Vamos lá. Vamos interpretar isso aqui. Ele falou uma partícula. Vou desenhar a partícula aqui. Ok? Ele diz que com módulo, o valor da velocidade constante, com módulo e direção e sentido, ou seja, se nenhuma característica do movimento mudar, o que é isso aqui? Módulo, direção e sentido constante. É movimento em linha reta com velocidade constante. Movimento em linha reta é movimento retilíneo. Movimento retilíneo uniforme, porque a velocidade é constante. Então, nesse ponto aqui, o que ele está dizendo no texto, na letra A, é que
Se todas as características forem mantidas, o movimento for retilíneo uniforme, então a força resultante sobre ela é zero. Galera, o que ele está dizendo aqui, força resultante zero, é equilíbrio, é uma forma de equilíbrio. Movimento retilíneo uniforme é equilíbrio dinâmico. E nós vimos que na lei da inércia, ou o corpo está em repouso, velocidade igual a zero, ou está em movimento retilíneo uniforme. Então, obedece a primeira lei de Newton, letra A de Arnaldinho também, viu? Quais são as condições da primeira lei de Newton? Repouso, as duas condições de equilíbrio. Repouso, velocidade igual a zero, ou movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e o corpo em linha reta, na mesma direção, ok? Mesma direção e mesmo sentido, tá certo? Então, sétima questão, letra A de Arnaldinho. Aí, vamos lá agora, para papá. Oitava questão, tá certo? Oitava questão. Leia com atenção o texto que se segue. Galileu fez outra descoberta. Ele mostrou que Aristóteles estava também errado quando considerava que fosse necessário exercer forças sobre os objetos para mantê-los em movimento, embora seja necessária uma força para dar início ao movimento. Galileu mostrou que uma vez que em movimento, nenhuma força é necessária para manter o movimento, exceto a força necessária para sobrepujar o atrito. Quando o atrito está ausente, o objeto em movimento mantém-se em movimento sem a necessidade de qualquer força. O texto refere-se a uma questão central no estudo do movimento dos corpos, na mecânica newtoniana, que é a propriedade dos corpos para manterem o estado de movimento. Gente, ó, a propriedade é essa: o corpo não altera o estado de movimento. Gente, esse é o enunciado. Ele foi muito legal quando ele deu o último texto, o último parágrafo, porque aí você não precisa interpretar o texto. Bem, se é para não alterar o estado de movimento, então esse é o conceito da primeira lei de Newton. A primeira lei é o princípio da inércia. Beleza, galera? Então, ó, a inércia, o postulado da primeira lei diz que a inércia é a dificuldade que um corpo tem de alterar o seu estado de movimento. Ou ele permanece em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Então, alternativa C. Letra C. C de certo. Pronto. Vamos à nona questão. Beleza, turminha? Olha só a nona questão. Ele fala: a imagem mostra um garoto sobre um skate em movimento com velocidade constante, que em seguida choca-se com um obstáculo e cai. A queda do garoto justifica-se devido a... Bem, olha só. Ele choca-se com o obstáculo, o skate para... Só que o obstáculo bateu no skate, não foi isso? E aí o menino, ó, cai. Ou seja, ele estava em movimento, permaneceu em movimento. Logo, isso aqui é lembrar do cinto de segurança, mesmo princípio. Então, primeira lei de Newton, princípio da inércia. Letra A de Arnaldinho. Termina aí, galerinha. Vamos continuar nossos exercícios, né?
Beleza, galerinha? Página 24, questão 10. Um jogador de tênis, ao acertar a bola com a raquete, devolve-a para o campo do adversário. Sobre isso é correto afirmar. Tá certo? Vamos lá. Letra A. Ele teve o movimento alterado quando recebeu a batida da raquete, não é isso? Foi rebatida a bola. De acordo com a segunda lei de Newton, a força que a bola exerce sobre a raquete é igual em módulo à força que a raquete exerce sobre a bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, bola e a raquete. Raquete. E a raquete, tá certo? Aí ele diz que pela segunda lei de Newton, a força que a bola exerce sobre a raquete, é igual à força da raquete sobre a bola. Gente, ele disse aqui segunda lei de Newton. É o que ele está dizendo no texto. Tá errado, né, gente? Ó, isso aqui não é interação entre dois corpos. A força da bola sobre a raquete é a ação. A força da raquete sobre a bola é a reação. Esses pares de força aqui são ação e reação. Isso aqui, na verdade, é a terceira lei de Newton. Ação e reação. Tá errado o que ele disse. Ação e reação. Tá totalmente errado o que ele disse, gente. Não é segunda lei, é terceira. Tá errada a letra A. Letra B. De acordo com a primeira lei de Newton, a primeira lei é a inércia. Vamos lá? Após o impacto com a raquete, a aceleração da bola é grande porque a massa é pequena. Primeira lei. Ele está relacionando força, massa e aceleração. A aceleração é grande porque a massa é pequena. Ele disse que é primeira lei. Não, gente. Aqui é o princípio fundamental da dinâmica. Essa aqui é a segunda lei. É a segunda lei de Newton, não a primeira lei. Então está errada a afirmação. Está errada. Vou ler de novo, viu? De acordo com a primeira lei de Newton, primeira, ele disse, após o impacto com a raquete, a aceleração. Primeira lei não tem aceleração, gente. A aceleração é zero. Então está errada a letra B. É a segunda lei. Falou em aceleração diferente de zero, segunda lei de Newton. Letra C. A força que a raquete exerce sobre a bola é maior que a força que a bola... Não. Está totalmente errado já aí. Para tudo. Para tudo. Terceira lei. Os pares de força, ação e reação são iguais. Os pares de força, ação e reação são iguais. Então, ó, está errada a afirmação C. Letra D. Letra D. A bola teve seu movimento alterado pela raquete. A primeira lei de Newton explica esse comportamento. Vamos lá? Ele disse que a bola teve a sua direção alterada pela raquete. Por quê? Porque foi aplicada uma força contrária. A força aplicada pela raquete fez com que a bola alterasse o seu movimento. Explicada assim pela primeira lei de Newton. Ele disse que a alteração no estado de movimento. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que se não tivesse a raquete, a bola continuaria seu movimento. É verdadeiro. Nesse caso aqui é primeira lei. Primeira lei de Newton. Verdadeiro, letra D. Pode marcar a alternativa D, ela está correta. Só para a gente justificar a letra D, por eliminação, a letra E. É uma questão teórica difícil, viu, gente? Até da gente fazer, mas por eliminação dá para fazer.
Letra E. Conforme a segunda lei de Newton, a raquete adquire em módulo a mesma aceleração que a bola. Não, gente, pela segunda lei de Newton, ela não vai adquirir a mesma aceleração que a bola. Elas têm massas diferentes, completamente diferentes, acelerações também diferentes. Só seria a mesma aceleração se as massas fossem iguais, tá certo? Então tá errada a letra E. Questão 11. Considere um corpo de massa M que está sujeito à ação de uma força F e faz com que ele se desloque em um eixo vertical em sentido oposto ao sentido da gravidade. A força F faz com que ele se desloque no eixo vertical em sentido oposto, né? Então vamos lá, questão 11. Vou pegar aqui o corpo aqui, ó. Ele tem massa M. A gravidade é para baixo, não é isso, galera? A gravidade é para baixo, tá vendo? Aí ele diz que é no sentido oposto, então ele está se deslocando para cima. Mas quem está fazendo ele se deslocar para cima? Uma força. Essa força é F. Vamos lá? Só que ele diz isso aqui, ó. Se esse corpo se move com velocidade constante, a velocidade desse corpo é constante. Pessoal, é um movimento retilíneo uniforme. Gente, já matou aí. Isso aqui é uma condição da primeira lei de Newton, da inércia. Olha quanto de informação eu consigo tirar, viu, gente? Ó, velocidade constante, primeira lei de Newton, inércia, é um tipo de equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio é o equilíbrio dinâmico. Velocidade constante e movimento retilíneo uniforme. Primeira lei, que é a inércia. Também equilíbrio dinâmico. Outra informação, se é equilíbrio, se é primeira lei, a força resultante é zero. Ele tem a força agindo sobre ele, mas a resultante, o vetor resultante das forças é zero. Então vamos lá, ó. Letra A. A força F é maior do que a gravidade. Não, a força resultante é zero. A força F é igual à força da gravidade. Vai ser isso, mas não importa não. Letra B. A força resultante sobre o corpo é nula. Então marca a alternativa B. A força resultante é nula. Ela é igual a zero. Por quê? Está em equilíbrio dinâmico, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme. Primeira lei da inércia. Beleza. Vamos à 12ª. Vamos lá. Questão 12. Manuel Bandeira dá ritmo e musicalidade ao seu poema Trem de Ferro, imitando os sons produzidos por um trem. Café com pão, café com pão, foge bicho, não sei de nada. Quer você cantar essa peste? Menino, você... Não dá para cantar isso não, minha gente. Pelo amor de Jesus Cristo, sangue de Jesus tem poder, uma hora dessa. Vamos lá, vamos pro texto logo, vamos logo. Pega aí pro outro lado, na outra página. No poema, o referencial escolhido por Manuel Bandeira, de acordo com a física clássica, não é ideal, pois interpretamos forças falsas em alguns objetos que de fato não a sofrem. Suponha que a estrada de ferro é retilínea e que a força que move o trem refere-se a uma força resultante e diferente de zero. Então vai ter força, uma força resultante diferente de zero. Vamos lá. Tendo como referencial o foguista sentado em sua cadeira na cabine da locomotiva, deve-se interpretar um trem em... Vamos lá. Opa, galera. Aquela mesma coisa do ônibus. Gente, pra gente que está dentro do ônibus, o ônibus está em repouso. A gente não está vendo ele se movimentando. Nós estamos dentro dele
Tudo em relação a gente dentro do ônibus, tudo em relação ao ônibus é repouso. Tá certo? É a mesma coisa o trem. O cara que está dentro do trem, ele está em repouso. Agora, o poste que está fora, ele está se movimentando. Então, para o poste fora, eu tenho movimento. Só que aí é onde vem. A força resultante não é diferente de zero? Nesse caso, ele disse no texto, a força resultante é diferente de zero. Isso implica que a aceleração é diferente de zero. Então, se a aceleração é diferente de zero, o movimento é um movimento acelerado. A velocidade é variável. Então, bota aí, ó, letra A de Arnaldinho. Questão de referenciais diferentes, viu? Dentro do trem, o maquinista está em repouso. Agora, para um referencial fora do trem, o trem está em movimento com velocidade variável, porque a força resultante é diferente de zero. Beleza, turminha? Então, vamos agora a mais exercícios. E aí, galerinha, página 29, questão 13. Vamos lá. Questão em segunda lei de Newton, ok? Ó. A equação horária da velocidade em unidade do sistema internacional de uma partícula em movimento retilíneo é dada por... Ó, ele deu a equação da velocidade. V é igual a 4 mais 2t em unidades do sistema internacional. Lembra dela? Sabe quem é essa aqui, galera? Vamos lembrar dela? Equação do VOAT. Vovô e vovó ainda tricotam. Vovô e vovó ainda tricotam. Equação do VOAT do movimento retilíneo uniformemente variado, que estudamos no primeiro bimestre. Ó. Determine a força resultante sobre essa partícula, sabendo que a massa equivale a 4 kg. Ó, turminha, vocês não vão fazer conta nenhuma. Para começo de estudo. Quer dizer, vamos fazer uma continha, né? Ele quer a força resultante e deu a massa. A massa é 4 kg. Aí, facinho. Bem, gente, para fazer a força resultante, lembrar, força resultante, segunda lei de Newton. Vamos utilizar aqui a segunda lei, tá certo? De Newton. Princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso implica que a força resultante é igual a 4. A massa tem que estar em quilograma. Ela está em quilograma, tudo ok. 4 vezes. Aí vem a aceleração. Não precisa fazer conta, é só comparar com a equação. Na equação do VOAT, da velocidade, a aceleração não está perto de t? Quem está perto de t? O 2. Então, logo, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. É só substituir no lugar do A, eu boto 2, 4 vezes 2, 8. A força resultante é igual a 8 Newton. Termina aí. Muito fácil, galerinha. Muito fácil mesmo. Muito boa essa questão. A questão 14 traz um gráfico pra gente, né? Vamos ver? Beleza, olha aí. Durante um teste de desempenho, um carro de massa 1.200 kg, ele deu a massa do carro, ó, que beleza. 1.200 kg, sempre em quilograma a massa, ok? Alterou sua velocidade conforme mostra a figura, o gráfico abaixo. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a força resultante que atuou sobre o carro foi de... Bem, para calcular a força resultante, lembrando que força resultante, pela segunda lei, é a massa vezes a aceleração. Para calcular a força resultante tendo massa, a gente tenta usar logo essa aqui, viu, gente? Só que lembre de uma coisa, a massa ele deu 1.200. Então, ó, isso implica que
força resultante é igual a 1.200 vezes. Aí vem a aceleração, a gente não tem. Então vamos calcular. Aí a gente vai para o gráfico. Lembrando que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Ou seja, a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A da velocidade a gente tem, ó, parte do zero, vai do zero até quanto? 108. Então, logo, de 0 a 108, nós já temos o ΔV. O ΔV é 108 km por hora. Então, você vai ter aqui 108 km por hora dividido por... Olha o tempo, o intervalo de tempo. O tempo vai dizer... Só ler o gráfico, tá vendo a coordenada? 10. A variação de velocidade foi de 0 a 108, o de tempo 0 a 10. Então, 10 segundos. Turminha, olha a velocidade e o tempo em unidades erradas, não coincidentes. Então, eu tenho que ter uma unidade de velocidade que esteja coincidente com o tempo. Então, eu vou transformar esse cara aqui, ó, para metro por segundo. Quilômetro por hora para metro por segundo, lembra dele? Divide por 3,6. Logo, a aceleração é igual. 108 dividido por 3,6 dá 30. 108 dividido por 3,6, 30. 30 dividido por 10. Corta um zero com zero. 3 dividido por 1 dá 3. 3 metros por segundo ao quadrado. Tá aí o valor da aceleração. Bem, turminha, tendo o valor da aceleração, substitui no lugar da aceleração 3. 1.200 vezes 3. A força resultante 3.600 Newton, que é a unidade de força. Termina aí a questão 14, letra C. Letra C, C de certo. Valeu, turminha? Boa questão. Vamos agora à questão 15. Questão 15. Bem, deseja-se imprimir a um objeto de 5 kg inicialmente em repouso uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Assim, a força média resultante aplicada ao objeto tem módulo igual a... Olha, ele quer o módulo da força resultante, certo? Essa é a pergunta. E ele diz que antes ele estava em repouso. Se antes ele estava em repouso, a velocidade inicial V0 é 0. E ele quer imprimir a ele uma velocidade de 15 metros por segundo. Então, ela tem que aumentar para 15 metros por segundo. E ele diz que isso tudo tem que acontecer no intervalo de tempo de 3 segundos. E ele deu a massa do corpo, né? A massa do corpo é 5 quilogramas. A turminha é a mesma coisa da outra, gente. Olha, olhando direitinho, qual é a variação de velocidade, galera? Ainda é mais fácil. De 0 para 15. A variação de velocidade foi 15. Aumentou 15 metros por segundo. Então, essa é a variação de velocidade. Logo, a aceleração é a variação de velocidade por intervalo de tempo. Logo, 15 dividido por 3 dá 5 metros por segundo ao quadrado. Bem facinho, rapidinho. Aí, utilizando a segunda lei de Newton, força resultante é a massa vezes a aceleração. Isso implica que a força resultante é 5, que é a massa, vezes a aceleração, que é 5 também. 5 vezes 5, 25. 25 newton é o valor da força que age sobre o corpo. Gente, muito facinho, né, gente? Alternativa D. D de Arnaldinho, D de Dilissa. Uma delícia de questão. Beleza, turminha, vamos lá. Questão 16, da página 39.
página 39, certo? Ó, ele diz isso aqui, ó. Considere um patinador X que colide elasticamente com a parede P de uma sala. Os diagramas abaixo mostram os segmentos orientados indicando as possíveis forças que agem no patinador e na parede durante e após a colisão. Beleza, durante a colisão. Durante a colisão vai acontecer isso aqui, ó, gente. Vou fazer aqui a parede rapidinho e fazer aqui o patinador. Certo? Durante a colisão. Beleza? Durante a colisão, vai haver interação entre patinador e parede. Tá certo? Então, vou chamar o patinador de A e a parede de B. Então, aqui vai obedecer a terceira lei de Newton. Toda ação corresponde a uma reação. Então, vamos lá. Essas forças são iguais. Não é isso? Os pares de força, ação e reação são iguais. E tem sentidos opostos, mesma direção e sentidos opostos. E agem em corpos diferentes. Tá certo? Esse é o enunciado da terceira lei. Então, logo vai ser assim, ó. A força de A em B do patinador tá certo? Para a direita e a força de B em A para a esquerda. Só que lembre-se que esses pares de força, ação e reação, são iguais. E lembre-se que os vetores, quando são iguais, as setas têm o mesmo tamanho. Tá certo? Então, gente, ó, você olhar na tabela. Na tabela, durante a colisão, você só vê isso na figura, no diagrama, na parte 1. Ah, eu chamei de A e B, desculpe, viu, gente? Ele chamou o patinador de X e a parede de P, tá certo? Troca aí. X e P. Pronto, mas dá no mesmo, no final. Só muda as letrinhas que eu estou usando e que ele usou. X e P, tá certo? Aqui vai ser P e X. Beleza, então. X e P, P e X. Mas mesmo assim, não muda nada. Tá vendo? Na figura 1, durante a colisão e após a colisão. Bem, gente, depois que se chocar, não vai ter nenhuma força agindo sobre eles. A força é durante a colisão. Depois não tem nenhuma. Então, pode marcar aí letra A de Arnaldinho, tá certo? Terceira lei de Newton. Aqui, terceira lei de Newton. O princípio da ação e reação. Reação, certo? Então, vamos lá agora. Vamos para a questão 17. Vamos lá. O uso de hélices para a propulsão de aviões é muito frequente. Quando em movimento, essas hélices empurram o ar para trás e por isso o avião move para frente. Esse fenômeno é explicado pela gente. Olha, lembra do que eu falei? Eu dei o exemplo até dos foguetes, né? É bem parecido com o caso dos foguetes. Então é só lembrar que nesse caso é terceira lei de Newton. A hélice empurra o ar empurra a hélice. Ação e reação. Então, letra C, C de certo. Tá certo, galera? Vamos continuar. Vamos agora para a 18ª questão. Na 18ª, já na página 40, certo? Estou pegando ela aqui. Na página 40, ele diz: um helicóptero transporta, preso por uma corda, um pacote de massa 100 kg. O helicóptero está subindo com aceleração constante e vertical para cima, de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Se a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, a tração na corda em Newton que sustenta o peso... Opa! Gente, ó, vamos fazer assim. Essa eu vou pular. Por que, professor?
Porque aqui é a aplicação de leis de Newton, na verdade. E a gente ainda não viu isso. Ele está dando algumas aplicações nesse próprio módulo, tá certo? Então, vamos dar um freiozinho nessa, viu? Eu prometo a vocês que eu resolvo ela quando eu der o assunto aplicações de leis de Newton, que é o assunto da semana que vem, tá certo? Então, galera, como eu acabei de dizer, vamos à questão 19, que é uma questão que realmente só envolve leis de Newton. A 18 tem aplicações, tem peso e tração. A 20 também. A 21ª também. Então, só dá para a gente fazer até a 19, tá certo? Então, vamos lá. O estudo dos movimentos está fundado nas 3 leis de Newton. Sobre movimentos e as leis de Newton, assinale o que for correto. Aquela questão para dar a soma das corretas. Item 01. O princípio da inércia é válido quando a força resultante sobre um corpo é não nula. Ô, gente, completamente errado, né? Inércia, a força resultante é nula. Ela tem que ser 0. Ele está dizendo que é não nula. Está errado. É nula, é 0. Item 02. Continuando, item 02. Duplicando o valor da força resultante aplicada sobre um objeto, a aceleração experimentada pelo objeto também será duplicada. Vamos lá. Força resultante, não é isso? Segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ele disse que se duplicar a força, vamos duplicar? O objeto é o mesmo. Se o objeto é o mesmo, a massa é a mesma. E aí, se eu dobro a força, eu dobro a aceleração? Dobro. Para poder dobrar a força, eu tenho que dobrar a aceleração. Ok? Então, é verdadeira a 0,2, viu? Se a força é FR, para ser 2FR, eu tenho que ter 2 vezes o valor da aceleração, o dobro dela. Então, verdadeira pode marcar a 0,2. Item 03. Desculpe. Item 04. Esse tipo de questão é de dobro em dobro, viu, gente? Vai dobrando as alternativas. 04. A força de ação e reação nunca se anulam, pois atuam sempre em corpos diferentes. Corpos distintos, corpos diferentes. Verdadeiro, esse é um conceito da terceira lei de Newton. São conceitos da força de ação e reação. Então, pode marcar 04. Elas agem em corpos diferentes e não se anulam. Elas agem em corpos diferentes e não se anulam. Terceira lei de Newton, ação e reação. 08. Um avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Um avião voando em linha reta com velocidade constante está em equilíbrio dinâmico. Bem, se ele está em linha reta com velocidade constante, ele está desempenhando um movimento retilíneo uniforme. Então, está correto, porque movimento retilíneo uniforme é equilíbrio dinâmico. É um tipo de equilíbrio. Lembrando que são 2, né? O equilíbrio estático, quando o corpo está parado, e o equilíbrio dinâmico, quando o corpo está em movimento retilíneo uniforme. Tá vendo só, turminha? Então, pode marcar a 08. Aí tem que dar a soma, né? Das corretas, né, velho? Tem que dar a soma. Então, vamos lá, vamos somar tudinho. Foi a 02, não é isso? 02 mais 04 mais 08. 2 mais 4, 6. 6 mais 8. 6 mais 8, 14. Termina aí, tá certo? Então, beleza.
é a resposta da questão 19. Valeu, turminha? Beleza, galerinha? Então a gente fica por aqui, viu? Foram bons exercícios. E próxima aula a gente faz mais exercício de leis de Newton. E no final da semana que vem a gente vê aplicações, viu? Saúde para vocês. E a gente se vê na próxima, com certeza. Viu? Tchau. Bom final de semana.